Passou no vestibulinho da ETEC? Está ansioso? Fique ligado, nesse vídeo nós vamos falar sobre material didático, material escolar, provas, sobre horário, redes sociais e outras providências que você tem que tomar para você já começar a aula na semana que vem de forma organizada, sem se preocupar em sair atropelando e comprando coisas que não deve, gastando dinheiro à toa. Sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Valdemir Caldana, vamos a mais uma aula zero, sua aula antes da aula. Essa semana que antecede o início da aula, a gente percebe uma certa euforia entre os alunos aprovados. Junto com a comemoração por ter sido aprovado, vem a ansiedade sobre quais providências a gente tem que tomar, especialmente por conta da pandemia, porque nós ainda não fomos informados, nós que eu estou dizendo é aluno, sobre as aulas, se vão ser remotas, se vão ser presencial. Existe uma diferença entre ensino remoto e ensino EAD. Na ETEC nós temos o ensino remoto, então naquele determinado horário o professor começa a aula ao vivo com vocês e aí, a depender do conteúdo, ele passa determinadas atividades, pode ser texto, pode ser vídeo, ou então ele mesmo faz a explicação ao vivo, ou então ele envia gráficos, ele envia vídeos explicativos, ele envia passo a passo para você treinar em casa. Isso depende muito do conteúdo da aula que ele está ministrando. Como ninguém está falando acerca dessas providências que o aluno deve tomar para se preparar e já recepcionar essa estrutura que a ETEC vai colocar à disposição, nós vamos falar nesse vídeo sobre todas essas providências para que você comece as aulas da semana que vem já organizado, sem ser pego de surpresa. Eu sei que está todo mundo ansioso para comprar material didático, para comprar material escolar, mas você vai ver que não é a prioridade esse tipo de aquisição. Na verdade, se você tomar as providências que nós vamos passar aqui para você no passo a passo, você vai chegar ao início das aulas bem preparado para receber todo o conteúdo didático que vai ser enviado a você pelos professores, seja no meio presencial, seja por ensino remoto, seja por meio de EAD. Primeiro, você deve abrir uma conta na Microsoft, uma conta pessoal. Ah, mas já me falaram que a ETEC vai fornecer um e-mail institucional. O e-mail institucional é aquele @gov.sp.br. E aí, com este e-mail eu vou ter uma conta, vou ter acesso a vários softwares, vários aplicativos de forma gratuita, um espaço nas nuvens, enfim. Sim, você vai ter. Mas é interessante você ter o seu pessoal para que você não perca essas informações, para que você tenha guardado contigo no seu e-mail pessoal todo o conteúdo que você vai acumular, todo o conhecimento que você vai acumular durante as aulas. É importante que você tenha o seu e-mail pessoal para que você armazene separado todo o conteúdo que você vai reunir, todo o material que você vai reunir no decorrer do curso. Por exemplo, quando você passa para o segundo semestre, você passa a ter acesso ao conteúdo do segundo semestre e perde o acesso ao conteúdo do primeiro semestre. Então você não vai ter mais aquele acesso, não vai poder copiar. E se você for fazendo isso de forma sincronizada, depois você pode acessar pelo seu usuário pessoal ao invés do usuário criado com o e-mail institucional. Então vá lá no outlook.com, crie uma conta, crie um e-mail, cuidado com o e-mail, uma dica, cuidado com o e-mail para que você não crie um e-mail muito chato de transmitir para as pessoas na hora de falar o e-mail, por exemplo, com um monte de caracteres, um monte de número, underline, as pessoas anotam errado. Isso dificulta a comunicação. Imagine colocar um e-mail desses no currículo, a pessoa, a hora que vai te mandar o e-mail, ter trabalho para digitar e digita errado, e aí você não responde o e-mail, ela pensa que você não se interessou pela vaga, por exemplo. Então faça um e-mail, crie um usuário simples e coloque aí no nome do usuário o seu nome, lógico. Não vai colocar Darkness, coloque algo ali interessante, mas para te diferenciar, mas que tenha o seu nome também, para que as pessoas saibam que aquele e-mail é seu e para que você comunique este e-mail de forma mais facilitada. Pois bem, você criou essa conta. Segunda providência, você vai baixar um aplicativo da Microsoft que chama Este aplicativo é um bloco de notas. Você vai abrir o bloco de notas, vai criar um bloco de notas chamado ETEC e dentro deste bloco de notas chamado ETEC, você vai criar aí um monte de sessões. Quais sessões? Você vai pegar o plano de curso do seu curso que você escolheu lá no site da sua ETEC, ou então no site do Centro Paula Souza, ou então joga no Google. E aí você procura lá bases tecnológicas do primeiro semestre.
Dentro deste quadro informativo da base tecnológica, você encontra as aulas, vai estar lá 1, 2, 3, 4 e o nome da aula na frente. Essas aulas são as folhas, então você cria o bloco de notas, cria as sessões, como se fosse uma matéria do primeiro semestre, né? E aí cada uma delas vão ser divididas em páginas, essas páginas são as aulas. Então quando você abre a página, tem lá como se fosse um quadro branco, como se fosse uma folha em branco. Você vai ali então inserir o conteúdo enviado pelo professor, você vai inserir um áudio que você gravou para te lembrar de alguma coisa a respeito daquela aula, um link que o professor enviou, você vai fazer ali as suas anotações, você pode colocar ali fotos, por exemplo, foto de um livro indicado, foto das suas anotações que você fez na aula online ou no ensino remoto, ou você fez na aula presencial, ou então você fez anotações lendo um livro, você pode fotografar a página de um livro e colocar lá. Você pode colocar mapas mentais que o professor enviou, enfim, você vai ver que é um caderno digital, é dinâmico, você pode inclusive gravar o áudio da aula com autorização do professor e colocar ali no seu OneNote, ou você mesmo pode fazer a gravação ali instantânea, você abre lá o microfone e grava no seu celular as suas considerações a respeito da aula, algum lembrete, algo que você achou interessante, enfim, se você não sabe como usar o OneNote como um caderno digital, entre no YouTube e procure lá como usar o OneNote nas aulas, como usar o OneNote como caderno digital, OneNote caderno digital, digite isso na busca que vai aparecer lá uma série de vídeos de pessoas ensinando a usar o OneNote. Você vai ver como é bacana, como você consegue acumular ali uma riqueza de conhecimento para você consultar depois de forma muito simples. Não se esqueça de, a hora que você instalar o OneNote, você fazer o login com aquele e-mail que nós criamos, com aquele perfil que nós criamos lá na Microsoft. Por quê? Depois, quando você receber o institucional, vai aparecer de forma automática para você o conteúdo do primeiro semestre. O que você vai fazer? Você vai copiar aquele conteúdo para o seu pessoal, porque aí ele não some nunca mais. Não tem problema, você vai ter lá 2 blocos de anotações. Um aberto no perfil do e-mail institucional e o outro aberto no seu perfil pessoal. Esse do seu perfil pessoal, o conteúdo não vai sumir nunca mais. É legal também você ter aí um usuário pessoal, porque todos os e-mails que você for recebendo, tipo agendou uma prova, você clica lá e aí vai aparecer na sua agenda, vai aparecer no seu calendário. Então você pode sincronizar o calendário também com o Outlook e você vai colocar lá para despertar um dia antes, se for uma prova para você estudar, 2 dias antes, se for um trabalho que você tem que fazer. Você vai agendando os seus compromissos e nessa agenda também você pode colocar as aulas. Você coloca lá a aula da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta e clica em seleciona que o evento se repete todas as semanas. Então, assim que você receber o horário, você já agenda aquelas aulas, o horário da aula e o dia da semana e coloca que se repete toda semana. E aí no segundo semestre você altera o nome da aula, né? E altera o horário se for necessário. Mas toda semana vai se repetir e você não precisa agendar mais. E você pode colocar inclusive lembretes a respeito daquela aula ou então alterar a descrição numa determinada semana para prova, por exemplo, trabalho, entregar trabalho. Se o professor agendar um trabalho, você clica e está sincronizado, já vai aparecer lá, você não se perde. Bom, caderno físico. Você pode usar um caderno aí que você já tinha usado pela metade no ano passado, por exemplo. Você não precisa comprar um caderno para cada aula, um caderno para cada semestre. Ou então você compre um caderno de 5 matérias, se você gosta de escrever pouco, ou de 10, se você gosta de escrever muito. O importante é que você transfira esse conteúdo lá para o OneNote, porque lá vai ter link, lá vai ter foto, lá vai ter mapa mental, lá vai ter o conteúdo do professor, e aí você coloca lá, insere as suas anotações também naquela aula. Então quando você abre a página da aula, você tem um material completo. Ainda que você não queira digitar todas as suas anotações, você pode fotografar e inserir a imagem das anotações que você fez. Então não há preocupação em onde você vai anotar. Pode ser em qualquer caderno, pode ser até folha de sulfite. Você pode ir para a aula com 10 folhas de sulfite e uma caneta e fazer as anotações. Uma dica para você que vai ter aula online: se prepare para a aula como se você estivesse indo para a escola. Já deixe o local reservado na sua casa.
Já deixa um local para você apoiar o celular, se você for assistir pelo celular, ou apoiar o notebook, se você for assistir pelo notebook. Já deixa ali algo para você beliscar, se você tiver o hábito de comer durante a aula, deixa ali já a sua água para você tomar, providencie um fone de ouvido, providencie uma extensão para você ligar o celular, enfim, deixa ali o seu cantinho da aula preparado. Essas providências simples fazem toda a diferença, porque se você sair procurando pelo seu carregador, pela sua extensão, pelo seu fone de ouvido na hora da aula e não encontrar, isso pode te causar uma irritação que vai afetar o seu senso cognitivo, vai afetar aí a maneira de você aprender, vai afetar aí a sua capacidade de aprender. Então é bom que você esteja relaxado, que esteja tudo à mão, que você já deixe ali a rotina das aulas preparada para que você, quando começar a assistir a aula, você tenha tudo à mão, você tenha tudo próximo, tenha tudo organizado. Isso faz toda a diferença, você tem um aproveitamento muito melhor durante a aula. Faça uma limpeza no seu celular, tire aplicativos que você não usa mais para sobrar espaço, tire lá vídeos que você já salvou, passe para um pendrive, enfim, deixe ele com memória suficiente para que de repente se você precisar gravar um vídeo, você não fique aí na mão por falta de espaço. Caso você vá ter aula presencial, tudo isso que eu falei, a extensão, o carregador extra, enfim, o fone de ouvido, deixe também separado para você levar, porque via de regra, não sei como é aí na sua ETEC, mas via de regra só tem uma tomada na sala, então você coloca, sempre tem alguém na sala, a gente costuma brincar, sempre tem alguém que tem uma extensão com uma régua, porque aí ele coloca lá na tomada e aí todo mundo coloca o celular para carregar. Às vezes você está na rua, usou muito o celular e chega lá com a bateria fraca, aí termina o dia de aula e você não tem bateria para chamar o seu pai para te buscar, enfim. Então deixa ali na sua bolsa ou na sua mochila um carregador e uma extensão reserva. Outra sugestão, assista filmes, documentários, séries que tenham relação com o curso que você escolheu. Procure lá 10 filmes que todo empreendedor deve assistir, 10 filmes sobre escritórios de advocacia que todo advogado deve assistir, se o seu curso for técnico jurídico. Procure documentários sobre grandes obras, para que você vá se habituando com o vocabulário que vai ser usado no seu curso. Isso facilita muito o aprendizado. Redes sociais, procure seguir órgãos governamentais, órgãos públicos que guardem algum tipo de relação com o curso que você escolheu, com a profissão que você escolheu. Por exemplo, se você faz edificações, procure seguir aí os órgãos municipais, diariamente noticiam alterações em regulamentos, em normas, para que você fique por dentro. Procure seguir os órgãos de classe das profissões. Nesse caso aí de edificações, você pode seguir o CREA, os órgãos de classe estadual, associações, perfis famosos de pessoas da profissão que você escolheu, aquelas pessoas que dão dicas diariamente, que passam informações, macetezinhos da profissão, novidades, enfim. Quanto ao seu perfil nas redes sociais, o seu perfil na rede social, é hora de você fazer um pente fino. Você vai conhecer aí um monte de gente nova que pode querer consultar ali o seu perfil no Instagram ou no Facebook para saber quem você é. Então não deixe a imagem que está sendo vendida ali jogar contra você. Deixe que o seu cartão de visita, que é o seu perfil nas redes sociais, jogue a favor de você. Primeiro, invista pesado na foto de perfil, coloque uma foto boa, uma foto bonita, uma foto onde você aparece. Faça uma varredura para você excluir fotos desnecessárias, fotos de pôr do sol, uma foto nada a ver, de arco-íris dando bom dia. Por quê? Porque o acúmulo desses posts, eles vão fazer com que desapareça ali a informação importante, que é quem é você. Essa informação que as pessoas buscam ao visitar o seu perfil, ela pode não ser encontrada. Então facilite a vida de quem vai visitar o seu perfil. São seus colegas de sala que podem procurar por um estagiário no local onde eles trabalham. São os professores que podem estar procurando por um estagiário. Eles vão visitar o seu perfil, de repente se deparam com um álbum com 150 fotos de um aniversário. Não há necessidade desse monte de fotos. Selecione ali 3 fotos daquele aniversário que você acha que ficaram bonitas e exclua o resto. Não há necessidade de você ter lá 150 fotos da viagem que você fez. Fica cansativo para a pessoa procurar quem é você. Procure também limitar bastante
a quantidade de post com assuntos sensíveis, com litígio, com briga política, principalmente posts sobre política. É legal você dar sua opinião, óbvio, mas use a rede social de maneira inteligente, use a rede social de uma forma com que a sua imagem vendida ali seja a imagem de uma pessoa que pode trabalhar em equipe, uma pessoa que não vai polemizar tudo, uma pessoa que não vai querer brigar com todo mundo, uma pessoa que não vai querer enfiar a opinião dela goela abaixo, uma pessoa que respeita as opiniões alheias. Então coloque ali informações sobre você, ao invés de colocar ali informações defendendo ou atacando fulano de tal, principalmente político, atacando ou defendendo político. Você está fazendo um trabalho que favorece outra pessoa e não você. Então use essa energia para vender o seu peixe, para vender a sua pessoa, para melhorar a sua imagem, para defender você, para vender você para as pessoas. Legal também você procurar vídeos no YouTube sobre a sua profissão. Ainda que você se depare ali com um vídeo muito técnico e você não entenda nada, assista mesmo assim, porque essa proximidade com o vocabulário vai te facilitar muito depois lá no momento da aula. Quando o professor mencionar determinado assunto, você já viu a imagem, já viu alguém falando sobre aquilo, vai te soar familiar. Você vai ter mais facilidade para entender, você vai ter mais facilidade para estudar. Eu espero que você tenha gostado e se inscreva no nosso canal para você receber toda semana a sua aula antes da aula, a aula 0. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui para nós que nós fazemos um material específico. Compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que passou no vestibulinho e precisa dessas dicas. Tchau, um abraço, até a semana que vem e boa aula!